Bom, meus amigos, outro jogo que deu continuidade a essas oitavas de final foi o jogo entre Japão e Croácia. Foi o primeiro jogo que teve tempo extra ali, a prorrogação, e o jogo foi decidido nos pênaltis. Nenhum jogo até anterior ocorreu isso. Esse jogo entre Japão e Croácia é simplesmente o jogo entre a seleção fazendo aquele recorte temporal que eu faço da Copa anterior, não? 4 anos, é simplesmente o jogo da seleção que foi vice-campeã, segundo lugar na Copa do Mundo de 2018, que é a Croácia no caso, contra a seleção do Japão, que fez uma boa Copa e foi eliminado nas oitavas de final em 2018 pela Bélgica. O Japão estava assim, ó, jogando muito, mas foi num contra-ataque lá e a Bélgica conseguiu derrotar o Japão. Então, o objetivo da seleção japonesa era chegar no mínimo, o menor objetivo. Claro que o objetivo deles é sempre vencer, tendo em vista o futebol asiático tem progredido muito, mas era o objetivo mínimo assim, era passar das oitavas de final, chegar umas quartas. E lembrando assim que no futebol asiático a seleção que nós temos que chegou mais longe em Copas é a seleção da Coreia do Sul. Enfim, como é que foi o jogo assim? Foi o Japão pressionando. Uma coisa assim era nítido. E isso tu via ali que o preparo físico do Japão era muito melhor que o dos croatas. E aí acho que das seleções assim que eu vi que tinha um preparo físico nessa Copa que eu vi correr assim bastante a Japão e a Austrália. Os que eu observei, né? Teve lances ali, o Japão criou lances de cruzamento na área, cabeceio, enfim, não conseguiu concluir. Teve lance até de um lance ali do o jogador do Japão que eles estão tão marcando em cima que ele dá uma prensa ali de carrinho e sem nenhuma irregularidade no goleiro ali, o Japão tava indo para cima. Criou grandes oportunidades e que tu via assim, tu via no toque de bola ali, claro que o jogo teve oportunidades de ambos os lados ali, mas parecia assim, teve posse de bola, dava maior posse de bola para a Croácia, mas parecia um jogo, por mais que tivesse posse de bola, que às vezes que as seleções não criavam. O Japão, quando tocava a bola ali, dava para tu ver que ele tinha espaço para fazer sua transição de bola, não que a Croácia marcava, mas ela marcava de um jeito que dava liberdade para o Japão explorar as laterais ali, e quando ele girava era isso, toque rápido, tinha os jogadores, a marcação da Croácia, perto dos jogadores que estão ao lado do campo, ela era meio que a distância, não é que é feita a distância, acompanhava os jogadores, mas é aquele negócio, no videogame tem aquele detalhe, eu não sei como é que chama isso, não é densidade, mas é um detalhe assim, imagina o videogame, tu pode comprimir a tua defesa mais pro centro do campo, ou expandir, espalhar um pouquinho mais, aí vai um pouquinho mais para as laterais ali. A defesa da Croácia estava mais centralizada ali, e aí dava espaço para o Japão trabalhar pelos lados. A seleção da Croácia ela criou alguns lances ali, quando estava 0-0. Teve um lance ali que no primeiro momento eu não tinha reparado, eu achei, o jogador japonês errou ali um recuo de bola muito fraco, mas na verdade ele foi deslocado e não foi marcado falta ali. E aí sobra para o jogador croata, e o jogador croata ele cria a jogada ali para cruza na área e há na hora assim que de converter o gol, a seleção japonesa ela tem aquele negócio que já deu para ver no jogo contra a Alemanha, por exemplo, que é uma filosofia de jogo mais ou menos assim, uma união. Tu pode pensar assim numa figura uma formiga operária funcionando no formigueiro, de uma abelha operária, enfim. Eles estão todos juntos ali, todo mundo para defender. E é engraçado que eles têm pelo menos só aparentou para mim,
tem um emocional muito forte, que eles não se desestabilizam nem nada. Quando o jogador estava dentro da pequena área ali para concluir, tem dois defensores japoneses ali com a maior calma, só dando proteção ao goleiro. E o jogador croata não consegue ter êxito. Enfim, os croatas criaram mais chances ali, teve também cruzamentos ali, desvio de bola, enfim, assustaram. Mas os japoneses continuaram também a marcar e eu acho que o Japão ele teve mais intensidade, assim, só não conseguiu concluir. Mas enfim, o fato é que o jogo ele acabou no primeiro tempo ali nos 42 para 43, 42 assim nos últimos segundos ali os japoneses conseguiram marcar um gol. E aí acabou o primeiro tempo ali com a vitória parcial do Japão. Isso é uma coisa que é distinta dos dois jogos que aconteceram das grandes vitórias do Japão ali, que foi contra a Alemanha. A seleção japonesa saiu perdendo, e aí depois no segundo tempo é aquele negócio da superação, da virada. Contra a Espanha foi do mesmo jeito. E essa agora com a vitória parcial do Japão no primeiro tempo, é a primeira vez que isso acontece nessa Copa. Aí de repente, quando volta o segundo tempo ali, eu não sei se foi necessariamente por isso, se pela vitória parcial, porque o Japão nas vezes que venceu sempre foi na superação, ali na raça, eles buscaram resultados, se superaram. Não sei se o Japão botou o pé no freio ali, o que houve, enfim. Fato é que a seleção da Croácia conseguiu com o Perisic ali, ele consegue um belo cabeceio da grande área, o cabeceio forte no canto e o goleiro japonês não consegue pegar. Aí a seleção da Croácia empata. Aí depois de ambos os lados ali teve chute a gol, com defesa de ambos os goleiros ali, criaram muitas oportunidades, os goleiros trabalharam de fato. Uns dizem que a partir do segundo tempo o jogo começou a ganhar, mudou a qualidade, assim. Uns acusavam que no primeiro tempo não tinha qualidade, enfim. Daí ambas seleções começaram a criar. E os goleiros trabalharam. Aí ficou por isso mesmo. E aí tem o tempo da prorrogação. Na prorrogação eu pensei assim, porque os croatas estavam meio... Preparo físico, assim, acho que eles estavam meio cansados. Não cansados, como é que eu vou dizer assim... Um tempo extra, como eu observei que a seleção japonesa ela tem, no meu ver, eu posso estar errado, mas a Austrália e o Japão são seleções que corriam bastante. Acho que no tempo extra ali o Japão teria visto o seu preparo físico, e o que demonstrou sua equipe, o seu forte emocional, pô, uma vantagem. E aí no tempo extra as seleções criaram algumas chances ali, houve chutes, teve até um grande lance ali da seleção japonesa ali, que o jogador dribla ali, chuta gol e o goleiro croata faz grande defesa. Há também lances da Croácia de chute a gol, mas o goleiro faz grande defesa. O jogo acabou por isso, e aí vai para pênaltis. E aí pênalti tudo pode acontecer. Por mais que tem que ter a frieza dos jogadores que vão bater ali. E olha que a Croácia ela tinha tirado um detalhe, na substituição ali, ela fez duas substituições, ela tinha tirado o Luka Modric, que é batedor de pênalti, e tinha tirado mais um jogador ali que é batedor de pênalti. Digamos assim, ela renovou mesmo. Se fosse para um lance de pênalti, talvez estaria arriscando. Tem que estar na hora do pênalti, ele tem que estar todo mundo capacitado. E aí no pênalti ali, a seleção japonesa, infelizmente, como o pênalti tudo pode acontecer, esse é o risco de levar um jogo para os pênaltis. Os nossos amigos japoneses não conseguiram. E aí brilhou a estrela do goleiro croata. Ele pegou 2 pênaltis seguidos, 2 cobranças de pênalti do Japão, e a Croácia converteu. Ele caiu no canto certinho. Os jogadores da japoneses bateram bem, mas o goleiro croata brilhou a estrela dele ali. Ele caiu no canto certinho. E aí
Ele pegou 2 pênaltis. No terceiro pênalti, a seleção japonesa converteu com o Asano. Até teve uma cobrança de pênalti da Croácia, que bateu na trave ali. Mas depois o goleiro croata, que já fez boas atuações durante o jogo, e depois nessa ele pegou o terceiro pênalti, a Croácia passou para a próxima etapa. Bom, enfim, como eu sempre digo assim, nós torcemos para o Brasil, somos brasileiros, mas a segunda seleção assim que torcemos é o Japão, por causa do trabalho do Zico, enfim, sempre aquele elo que há entre Japão e Brasil, o Ayrton Senna com a Honda, Zico com o Japão, enfim. Mas infelizmente nossos amigos japoneses não conseguiram progredir de fase. Também méritos da seleção croata ali que conseguiu administrar o jogo e principalmente acho que o principal ator do jogo é o goleiro croata ali que salvou o dia. E a Croácia segue na próxima fase.